Salmo 119, versículo 71. Diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista tinha bastante experiência nesta área. Ele havia passado já por muitos sofrimentos. O salmo aqui não define quem é o autor, e muitos atribuem a Davi. Se nós pensarmos em Davi como o autor, ele tinha essa experiência. Mas ele vai tratando de várias coisas nesse Salmo 119, e ele vai aqui conversando com Deus e pedindo a Deus muitas coisas. E no 33, versículo 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. No versículo 11, ele também diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então ele trata de várias coisas, vários assuntos neste salmo. E quando nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, da vida da igreja, olhando lá para trás, nós vamos entender que o escritor nos mostra, ou ele se mostra grato a Deus pelos seus sofrimentos. É diferente, às vezes estranho a gente falar isso, né? Ser grato num tempo de sofrimento, quando a gente está passando por aflição, por sofrimento, por angústia, né? Ser grato a Deus no meio do sofrimento. Mas por que o salmista diz isto? Que foi bom ele ter passado, e ele dá aqui uma ideia de gratidão, ele está grato a Deus por ter passado pelo sofrimento, porque o sofrimento fez aproximar-se de Deus, né? O sofrimento fez chegar mais perto de Deus, e então ele agradece a Deus, e ele busca, através do sofrimento, uma vida de mais intimidade, de mais comunhão, de mais contato com Deus. E quando nós pensamos em sofrimento nos nossos dias, hoje nós costumamos pensar na pandemia, né? O Augusto fez aqui referência desse tempo de pandemia. A gente passa por sofrimentos, e porque a gente não tem mais aquela liberdade que tinha, né? De ajuntar, de abraçar, de beijar, de ir para os locais que a gente costumava ir, para uma lanchonete, para uma pizzaria, para um restaurante, e poder ali tomar uma refeição tranquilamente. Não dá mais, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos quando e se isso vai voltar ao normal daqui para frente, mas o fato é que nós sofremos com tudo isso, né? Nós sofremos quando pensamos nos nossos queridos que já têm mais idade e que estão reclusos, não podem sair de casa, porque são mais vulneráveis ao problema. Então tudo traz sofrimento, mas se nós olharmos ao nosso redor, os sofrimentos já fazem parte da nossa vida há muito tempo, né? Nós já vemos há muito tempo que víamos pessoas sofrendo, pessoas passando necessidade, pessoas passando muitas vezes fome, frio, né? Pessoas doentes há muito tempo, um sofrimento, né? Acho que foi ontem, ou sexta-feira, eu recebi, a minha irmã que mora lá em Patrocínio mandou um áudio, e ela falava sobre a esposa do pastor da primeira igreja de Patrocínio, que está com câncer, e a pessoa estava dando ali uma mensagem de confiança, de esperança no Senhor, e daqui a pouco ela tira o lenço da cabeça, ela está totalmente sem cabelo, devido ao câncer, o tratamento que ela está fazendo,
e mesmo no meio do sofrimento, ela dando uma palavra ali de ânimo, de conforto, para não desanimar, para não desencorajar, mas para seguir em frente, né? E assim nós encontramos muitas pessoas que estão lutando com a vida, com o sofrimento ali constante, né? Ontem eu tive que ir a Limeira, a gente está dando lá deu uma ajeitada na casa da minha mãe, que a pessoa saiu, teve que alugar de novo, e aí eu estava já vindo embora, ia passar na casa da minha irmã, estava no anel viário ali de Limeira. De repente um senhor com um tanto de papelão na cabeça, indo pelo anel viário. Eu olhei aquilo, comentei com a Vera, falei, coitado, eu tenho dó dessas pessoas, mas o que a gente pode fazer, né? E, no caso, e aí ela falou assim, e o pior é que com aquele monte de papelão na cabeça, chega lá e vende, consegue alguns centavos, para fazer o quê? Com alguns centavos muitas vezes, que vai conseguir com aquilo, né? Então o sofrimento está presente na nossa vida, na nossa comunidade, para todo lado que a gente olha tem sofrimento, e nós precisamos conviver com ele. Mas nós precisamos pensar que o sofrimento, ele nos ensina algumas coisas. Eu queria pensar em 3 coisas que nós podemos aprender com o sofrimento hoje, né? A primeira delas é que nós somos frágeis. Todos nós podemos passar por algum tipo de sofrimento, né? Podemos passar por sofrimentos de várias maneiras, de vários tipos, né? Podemos ter aí uma enfermidade, e nesses dias de pandemia aí com esse vírus, ninguém pode falar que não vai pegar e que não vai passar pelo sofrimento, né? E muitos inclusive têm perdido a vida, têm sido ceifados por causa dessa situação. O salmista, no Salmo 39, versículo 4, ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então o salmista aqui, ele está falando conosco, para que o Senhor lhe dê a conhecer o seu fim. Qual é o nosso fim? Nós sabemos qual é o nosso fim, né? Todos nós, se Jesus não voltar antes, passaremos pela morte. Mas de que maneira que nós morreremos? Não sabemos. Podemos ter uma enfermidade que nos causa sofrimento, podemos sofrer um acidente e até ficar aí paralisado em cima de uma cama. Há pessoas que eu conheço, inclusive, que sofreram um acidente e hoje sofrem com dores 24 horas por dia, um sofrimento terrível, né? Pessoas que estão enfermas aí há muitos anos. Mesmo eu podia citar aqui o caso da minha mãe, desde 2004, quando ela sofreu a primeira queda, que ela começou a passar por essa situação e esse sofrimento mais intenso na sua vida, e agora está mais complicado, né, a situação dela. Então nós não podemos sabemos que nós vamos chegar ao fim, nós vamos morrer um dia, mas não sabemos o que vai acontecer conosco daqui para frente. E o salmista está dizendo: Senhor, me ensina tudo isto, qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Eu sou frágil e eu posso passar por sofrimento, né? Quando nós olhamos, por exemplo, lá para o primeiro livro dos Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8, né? Elias, ele vai lá para o monte Horebe. Por que Elias faz isso, né? Ele tinha anunciado para o rei Acabe que ia ter 3 anos de seca, não ia chover. Ele reúne lá no monte de Carmelo os profetas de Baal e faz um desafio para ver qual era o Deus verdadeiro que ia mandar fogo. E os profetas de Baal, 450 profetas, clamaram, choraram, se cortaram ali do amanhecer até o meio-dia, nada aconteceu. Elias então reconstrói ali o seu altar, que já estava destruído,
faz um rego em volta, coloca água, molha bem aquele altar, e ele ora ao Senhor, e o Senhor manda fogo e consome o altar, lambe toda a água ali, né? E aí ele mata os 450 profetas de Baal, e agora vem a perseguição da rainha Jezabel, né? E Elias foge, e diz assim o texto de capítulo 19: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: basta-me, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Então veja bem a situação. Primeiro ele desafia e ele põe fim à vida de 450 profetas do Deus Baal. Depois ele foge da rainha, entra num sofrimento profundo. De repente podemos pensar aqui que Elias entra em depressão devido a essa situação, uma situação calamitosa na sua vida, em que ele chega a pedir a própria morte, dizendo: eu não sou melhor que meus pais, tira minha vida, Senhor, eu não aguento mais, né? E quantas vezes isso pode acontecer conosco? Chegarmos a pensar que não aguentamos mais, que já passou, que o sofrimento é tanto, e nós queremos muitas vezes a morte. É melhor morrer do que continuar vivendo. O sofrimento nos mostra que nós somos frágeis. Depois de lutar então contra os profetas de Baal, tendo saído vencedor, Elias ficou desanimado e deprimido. Embora reconheça a vitória do Senhor, ele, fragilizado, pede a morte. Então nós passamos por isso, nós estamos passíveis a isto também. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que nós somos frágeis. Outra coisa é que o sofrimento, ele não vem por acaso. Deus é quem nos permite sofrer. Deus nos permite sofrer. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente por aí, muitos pregadores por aí dizendo que se aceitar Jesus você não sofre mais. Se aceitar Jesus acaba com o sofrimento. Isso não é verdade, né? E a Bíblia nos mostra isso, que nós, muito embora salvos, continuamos pecadores de natureza pecaminosa e sofremos, passamos pelo sofrimento, né? Êxodo capítulo 2, versículo 23, ele diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então os filhos de Israel, nós podíamos talvez perguntar: mas o que foi que eles fizeram para passar por aquela aflição, por aquele sofrimento ali no Egito, né? Qual foi o pecado que eles cometeram para passar por tudo aquilo? Aparentemente
nenhum pecado foi cometido, como nação, como povo que estava sendo formado, aliás, ali no Egito, né? Mas, se nós pensarmos na pecaminosidade do povo, na nossa pecaminosidade ainda hoje, nós somos pecadores, né? Se nós pensarmos que nós fazemos coisas, tomamos atitudes que muitas vezes nos levam a sofrer, e a gente fica questionando, mas por que aconteceu? E não conseguimos reconhecer a nossa situação, né? Mas o povo sofria, e Deus sabia que o povo estava sofrendo ali no Egito. Capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, ele diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o sofrimento. Então, Deus conhecia, Deus sabia que o povo estava sofrendo, e o povo estava ali naquele sofrimento, desde que eles foram para o Egito. Já haviam passado 400 anos mais ou menos, que eles estavam ali sofrendo, sendo escravos, e agora com mais intensidade ainda, estavam sendo escravizados. E então, nós precisamos olhar para isso também, e entender que este clamor angustiado do povo de Israel, ali no Egito, ele nos leva a concluir, a pensar naquilo que Deus iria fazer. Vamos lá, capítulo 2 novamente de Êxodo, os versículos 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então vamos pensar aqui, o texto aqui está dizendo que Deus ouviu o clamor, o gemido do povo, e lembrou-se da sua aliança. A pergunta é a seguinte: será que Deus se esqueceu da aliança que ele tinha feito com Abraão? É claro que não. Deus estava atento. A expressão aí, lembrou-se, não é que Deus esqueceu, e agora ele ouviu o clamor, lembrei que eu tenho uma aliança. Não, Deus sabia, mas Deus estava permitindo que eles passassem por aquilo, para que agora, na manifestação de Deus, eles conhecessem quem é Deus e pudessem servi-lo de fato, né? E então aqui nós podemos aprender, irmãos, 3 coisas sobre essa questão da permissão de Deus, né? E quando nós olhamos aqui para o texto de Êxodo 2, 23, ele traz para nós 3 expressões aí, 3 verbos que nós precisamos avaliar, né? Então, se nós pensarmos que o clamor angustiado de Israel foi equilibrado por uma quádrupla resposta de Deus, né? Como é que foi isso? O que aconteceu? O povo estava sofrendo, eles clamaram, e o que aconteceu? Deus ouviu. Então Deus estava ouvindo, Deus estava atento, Deus estava conhecendo o sofrimento daquele povo, o clamor daqueles que permaneciam fiéis ao Senhor, né? Eles estavam clamando a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Deus estava ouvindo o clamor daquele povo, e Deus também lembrou-se, né? E Deus agora resolve colocar em prática aquilo que ele havia feito com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão ali, quando ele chamou Abraão, né, lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele fez uma aliança com Abraão, que ele faria deste povo uma grande nação, e que ele daria a terra que manda leite e mel. E Deus então lembra-se, resolve colocar em prática aquilo que ele havia prometido ao seu servo lá no passado. Deus olhou, Deus viu, mas será que Deus não estava vendo antes? Estava. Deus estava vendo tudo, e Deus estava cuidando, né? Como diz lá em Tiago, Deus não dá sofrimento ou tentação ou provação além das nossas forças, e Deus estava no controle. Deus não permitiu que o seu povo fosse
exterminado ali, executado naquele sofrimento, mas Deus estava vendo o que estava se passando com o seu povo, e Deus então toma providência, e agora é a hora de Deus agir, de Deus livrar o povo, de Deus tirar o povo daquela situação, né? Aquele povo que clamava agora, talvez durante muito tempo o povo não clamou, talvez durante muito tempo o povo se esqueceu de Deus, o povo não estava voltado para Deus, então foi necessário passar pelo sofrimento para aprender os decretos de Deus, para aprender que ele precisa voltar-se para Deus, que ele precisa buscar intimidade com Deus, confiança no Senhor, confiar nesse Deus. E então, mas Deus olha, Deus vê o sofrimento, né? E Deus também diz aqui, atentou, né? Atentou. Deus resolve então tomar uma providência para livrar o seu povo, para tirar o povo ali, né? Deus estava atento a tudo que estava acontecendo com o povo de Israel. E então Deus resolve dar livramento, né? Então, ouvindo, lembrou-se, viu e atentou. Versículos 24 e 25. Este sumário prepara-nos para a fidelidade divina, as promessas da aliança. E o que Deus então faz? No capítulo 3 nós vamos ver isso. Deus vai ao encontro de Moisés, lá no deserto de Midian, chama Moisés, através de uma sarça que queima e não arde ali com o fogo, mas não se queima, e Deus fala com Moisés, Moisés, vai lá tirar o povo, vai lá libertar o meu povo do Egito, né? Então nós conhecemos bem essa história, porque o clamor do povo chegou até Deus, e Deus então mostra a sua fidelidade, as alianças que ele faz com o seu povo, a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ele renova esta aliança. Era o momento de renovar a aliança com o povo e de promover ali o livramento que o povo necessitava, né? Nós estamos passando por todo esse sofrimento. Eu tenho ouvido vários irmãos, pastores, estudiosos, os doutores aí na Bíblia, falando acerca dessa situação também, de que nós estamos passando por tudo isso, e que esse sofrimento todo é uma punição de Deus, que a igreja não ia ficar de fora de tudo isso, a igreja ia passar por isso, porque ela está precisando ser despertada, ela está precisando se voltar para Deus, ela está precisando entender, Salmo 119, 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para conhecer os seus decretos, para buscar o Senhor, para me aproximar do Senhor. E a igreja tem vivido talvez uma vida displicente, sem compromisso com Deus, né? E Deus então está ensinando alguma coisa, chamando o seu povo de volta, através do sofrimento, né? Deus pode estar trabalhando na vida do povo, para trazer o povo de volta, e então nós precisamos pensar nisso. Então é Deus quem está permitindo, é Deus quem está colocando. Nós vamos encontrar textos na Bíblia, vários textos, em que Deus mandou o sofrimento, para que o povo fosse afligido, sofresse, e então se voltasse para Deus. Se nós pensarmos no próprio povo de Israel, eles estavam no deserto, o que é que acontece? Deus manda serpentes para picar o povo começou a morrer, o povo se desespera, vai clamar, e Moisés fala com Deus, Deus fala: Moisés, faz uma serpente, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, tiver sido picado, vai ser curado. E aquilo ali já estava nos levando. Se você olhar, nós lemos agora há pouco João capítulo 3, versículo 16, se você olhar os versículos anteriores, ele vai falar sobre isso, aquilo já estava demonstrando lá na frente. Jesus seria pendurado na cruz, e todo aquele que orava, olhar para Jesus e o buscar, alcança a bênção, alcança, né? A salvação estava ali. E então Deus começa a trabalhar, Deus vai trabalhando com o povo ali no deserto, para que o povo possa reconhecer e saber que o sofrimento faz parte da nossa vida, e que ele muitas vezes não é
ele muitas vezes ele não é por acaso. Ele quer, o sofrimento nos ensina algumas coisas. Nós precisamos aprender o que Deus quer fazer conosco. Então, primeiro nós somos frágeis, depois nós não temos que ficar lamentando, lamuriando, de repente até blasfemando contra Deus, porque nós estamos sofrendo, porque o sofrimento faz parte da nossa vida e ele é permitido por Deus. É Deus quem nos permite sofrer para nos aproximarmos de Deus, né? E em terceiro lugar, nós podemos, através do sofrimento, ter uma nova intimidade com Deus, buscar intimidade com o Senhor. Nós precisamos disso. Salmos 25, né? O salmista lá no Salmo 25, ele vai nos ensinar a esse respeito. Salmo 25, verso 14, ele fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Buscar intimidade com Deus é conhecer a Deus, é viver com Deus, é andar com Deus, é ter uma proximidade com Deus, é querer estar junto de Deus, né? Nós precisamos conhecer ainda mais o Deus que nós servimos. E quando nós passamos pelo sofrimento, o que nós fazemos? Corremos para Deus, buscamos a Deus, né? E muitas vezes jejuamos, oramos de madrugada, oramos todo o tempo. Outro dia estava em Indaiatuba, e até um rapaz que eu me acostumei muito a cortar o meu cabelo com ele é assembleiano, e ele falou: essa pandemia para mim está sendo muito boa, porque eu estou acordando de madrugada para orar. Eu estou tendo mais comunhão com Deus, eu estou tendo mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para falar com Deus, para buscar a Deus. E de fato, os nossos sofrimentos, muitas vezes, eles nos levam a buscar uma intimidade com o nosso Deus, numa vida de oração, de conhecimento, de conhecer mais o Senhor, esse Deus que nós servimos e que nós pregamos, anunciamos, né? Como eu disse lá no começo do culto, nós adoramos a este Deus porque nós o conhecemos, né? Salmo 145, versículo 18, ele fala para nós: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então, se nós conhecemos este Deus, nós queremos ter intimidade, nós queremos estar perto deste Deus. E então nós queremos estar sempre junto ao Senhor, junto ao trono da graça de Deus, né? E tem um hino aí do nosso cenário que diz isso, né? Junto ao trono de Deus preparado, há cristão lugar para ti. Há delícias profusas ali, e o hino descreve aí uma teologia muito maravilhosa. Mas nós precisamos de ter esta intimidade, esta comunhão com Deus, buscar de fato este Deus. O sofrimento está aí, nós passamos por ele, nós não estamos livres, como já falamos, e Deus permite que nós passemos, mas nós precisamos buscar então esta intimidade com Deus, estar perto do Senhor, porque o Senhor está perto de nós, e muitas vezes nós é que nos sentimos distantes de Deus, mas Deus está junto de nós, né? Voltando lá para o livro de Reis, primeiro livro de Reis, o capítulo 19, a gente pode ver agora do versículo 9 ao 18, o que acontece? Elias estava ali fugindo de Jezabel, e ele foi para o deserto de Judá, e deitou-se debaixo de um zimbro. Um zimbro é um arbusto que tem lá na região de Israel, daquela região do Oriente Médio. E Elias se deitou ali e dormiu. O anjo acordou 2 vezes para que ele comesse. E diz o texto lá no verso 8, termina dizendo que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, né? E ele chegou lá em Horebe. Ali entrou na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e
põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se a entrada na caverna. E eis que lhe veio uma voz, e ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unges a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará; quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Quando nós passamos por sofrimento, irmãos, nós temos também a tendência de pensar que nós somos os únicos que amamos o Senhor, que tememos o Senhor. Elias entrou no sofrimento porque foi perseguido por Jezabel, e ele agora pensa que é só ele que restou. Não tem mais ninguém, não tem mais nenhum servo, só fiquei eu, Senhor, e agora querem tirar minha vida ainda, E então parece que nós somos aquele que caiu tudo sobre nós, e só restou a minha vida ali sozinha, não tem mais o que fazer. Mas Deus vem ao encontro de Elias e pergunta para ele: por que você está escondido aí, Elias? O que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu estou aqui porque só restei eu, ninguém mais quer te servir, e ainda estão querendo tirar minha vida. E Deus então vai mostrar para ele que tem muita coisa para acontecer. Como se diz na gíria aí, tem muita água para rolar nesse monte. Você não pode ficar escondido, você tem que sair da toca. Você tem que sair porque Deus tem algo para você fazer. Olha, você vai lá em Damasco, ungirás a Azael, rei da Síria. Depois você vai lá, ungirás a Nissi, rei sobre Israel, lá no reino do norte. Depois você vai e chama Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, e ele vai te suceder no serviço profético. E ele sai então dali com a confiança que ele recebe do Senhor, com a certeza de que Deus está com ele, e ele vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Toda vez que Abraão duvidou da capacidade de Deus em cumprir as suas promessas, Deus apareceu a ele e renovou a sua aliança. Deus aparece a Elias e renova com Elias: fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu cuido de você, vai e faça o que você tem que fazer. Deus aparece a Gideão, ele fala: mas Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, minha família é mais pobre de Benjamim, o Senhor vem chamar a mim. Ele falou: vai nessa tua força e livra o povo de Israel. Ele confiou, ele creu naquilo que Deus disse, ele foi e fez o que Deus havia mandado. Então nós não podemos pensar que nós somos os únicos, que não tem mais nada, que nós não conseguimos fazer mais nada. Se sobrarmos só um de nós, Deus vai fazer algo através da nossa vida. No Salmo, Deus ama toda a sua criação, mas aqui fala daqueles que o amam e tendo intimidade com ele, o invocam. Elias e o cicio tranquilo e suave. Deus estava ali para falar com Elias. O Senhor respondeu a Elias de uma maneira inesperada. Deus estava presente num quase silêncio, contrariando as noções de Elias. O silêncio divino não indicava inatividade divina. Quando você pensar, quando você achar que Deus está em silêncio, Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando por você.
Se você pensar que Deus não está preocupado com essa pandemia que está aí, é o que está acontecendo, saiba que Deus está no controle. Você pode confiar no Senhor. Se você está preocupado com essa pandemia, já estão anunciando que está vindo outra da China. Então, não pense que vai acabar, que vai parar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Passar pelo sofrimento faz parte da nossa vida. Agora o que nós precisamos é buscar a intimidade do Senhor, o conhecimento de Deus, saber que Deus está conosco. Se nós não conhecermos o Senhor, nós não vamos confiar nele. Eu acho que já falei sobre isso aqui, que se nós não conhecermos, nós não confiamos. Ninguém vai confiar de entregar a sua vida para alguém, se não tiver confiança, se não conhecer de fato e adquirir confiança. Aí nós precisamos confiar no nosso Deus, porque é Ele quem vai cuidar de nós todo o tempo. Então nós precisamos buscar mais, querer mais, saber mais, aprender mais. Mas antes de orar, deixa eu compartilhar uma coisa que eu vi ontem, um filmezinho no Facebook. Uma pessoa com a Bíblia na mão entrou no salão de cabeleireiro, barbeiro lá, e sentou na cadeira para cortar o cabelo, e lá folheando sua Bíblia, lendo a Bíblia. Aí que terminou de cortar, ele estava saindo, o barbeiro falou para ele que Deus não existe, porque Deus não se importa com o sofrimento, com o que está acontecendo, as pessoas passando fome e tudo mais, né? Aquele pessoa que estava com a Bíblia saiu, ali na rua ele encontrou um casal e um sujeito barbudo, uma barba toda descontrolada, não era parada a barba, o cabelo todo bagunçado também, comprido. Ele pegou aquela pessoa, entrou lá no salão e chegou diante do barbeiro e disse assim: o barbeiro não existe. Ele falou: claro que existe, eu acabei de cortar o seu cabelo. Não, o barbeiro não existe. Olha a situação desse sujeito, barbudo, cabeludo. Se o barbeiro existisse, ele não estava desse jeito. Aí o barbeiro disse: o problema é que ele não me procura. Se ele me procurasse, eu cortava o cabelo dele. Aí aquele pessoa que estava com a Bíblia disse para ele: pois é, Deus também, se você o procurar, ele existe, você vai o encontrar. Então as pessoas estão aí dizendo que Deus não existe porque não procuram a Deus, não servem a Deus, não buscam a Deus. Se buscar, né? Lá no Isaías 55:6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se eu não me engano é Oséias que diz que se nós buscarmos, nós vamos encontrar o Senhor. Então nós precisamos buscar, e todo aquele que buscar encontra, né? Então é necessário buscar. Deus existe, Deus está presente, Deus está cuidando de nós, mas é preciso que seja buscado também, para que o conheça, né? Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome por este momento que passamos na tua presença. E ó Deus, nós estamos vendo essa situação toda acontecer e vemos que mesmo diante do sofrimento as pessoas ainda duvidam da tua existência e não procuram o Senhor. E muitos estão dizendo que o Senhor não existe, mas nós te conhecemos. Nós, ó Deus, pela tua palavra sabemos quem é o Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a mostrar ao mundo o Senhor através da tua palavra, através do Evangelho anunciado, que as pessoas possam conhecer o Senhor e saber quem tu és, para que possam, ó Deus, te buscar, ter intimidade com o Senhor. Pai, nós clamamos pela igreja do Senhor, aqui no Jardim Imperial, mas também espalhado por todo canto, que a igreja possa te buscar, que a igreja possa te conhecer, que a igreja possa entender que nós estamos passando pelo sofrimento, não é por acaso,
e que a igreja não venha a pensar que nós estamos passando pelo sofrimento e o Senhor não está se importando com a igreja. Não é verdade, Pai. Nós sabemos que o Senhor está cuidando, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós pedimos ao Pai que o Teu Espírito esteja agindo, trabalhando, avivando, despertando o Teu povo para um compromisso sério com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos a Tua bênção, a sabedoria do Senhor, e que os Teus filhos, ó Deus, possam perceber que precisam de buscar mais comunhão com o Senhor. Pai, nós estamos aqui todo domingo, e há muitos irmãos que podiam estar aqui e não estão. Ó Deus, desperta-os, traga-os para a Tua casa, para que eles possam juntamente conosco cultuar o Teu nome, servir ao Senhor aqui neste local. Derrama a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Aqueles que precisam da Tua bênção na saúde, visita com Teu poder. Aqueles que precisam da Tua bênção para conseguir um trabalho, ganhar o sustento da sua vida, abençoa, estenda a Tua mão, abra as portas, ó Deus. Aqueles que estão passando por tempos difíceis na família, que o Senhor esteja também visitando e abençoando, dando harmonia, dando paz no casamento, nas famílias. Ó Deus, aqueles que estão passando por outros momentos difíceis, Pai, visita com Teu poder. Clamamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Pai, nós colocamos diante de Ti cada um daqueles que fazem parte da Tua igreja, que o Senhor esteja visitando. Ó Deus, visita também os missionários espalhados pelo país. Nos lembramos do reverendo José Carlos, lá em Calumbi, no sertão de Pernambuco. Visita o Teu servo, estenda a Tua mão. Ó Deus, visita também os demais missionários espalhados pelo Brasil, aqueles que estão em outros países, ó Deus. Visita também, estenda a Tua mão, abençoa, toma nos Teus braços, e que eles sejam, ó Deus, instrumento do Senhor para proclamar o Teu Evangelho. Abençoa as nossas vidas, Pai, leva-nos para casa e dá-nos a Tua bênção, a Tua paz e o Teu cuidado, sustentando e fortalecendo-nos pelo Teu poder e pela Tua graça, e ajuda-nos a permanecer firmes e inabaláveis na Tua presença. Nós oramos confiados no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito, eterno de Deus e nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam convosco, agora e para sempre. Amém.